Olá, que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Deus não parou de fazer milagres, Deus não parou de operar. E muitas vezes nós estamos andando e vivendo como se Deus não fosse mais realizar os seus feitos, as suas obras, manifestando o seu poder e a sua glória no meio de nós, né? Quantos de nós já temos testemunhos de vida ali, de coisas que vivemos em Deus, né? E Deus operou de uma forma extraordinária, milagres, né? Coisas que nós sabemos que não foi carne e sangue que fez por nós, não foi homem algum, foi Deus que operou na nossa vida. Até não só os milagres que nós vivemos como cura, que é um milagre lindo, como a libertação, isso tudo é obra de Deus. Jesus veio para curar, para libertar os oprimidos, né? Desfazer as obras do diabo. E também, mas aquele milagre interior, sabe? Aquela obra no seu coração, no seu íntimo, sabe? Que você entende que nenhum médico, nenhum conselheiro, terapeuta, psicólogo, né, poderia te ajudar, né? Ou até tentou lhe ajudar e não conseguiu. Mas realmente só o Espírito Santo, só a palavra de Deus, só o toque de Cristo, o poder do Senhor para te libertar, para te livrar. Então esse Deus, ele continua agindo, ele continua operando, ele não mudou a sua capacidade, o seu poder e nem o seu querer de nos abençoar. Porém, nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar acreditando no milagre, nesse sobrenatural, nesse agir maravilhoso de Deus. Em Lucas 22, a partir ali do versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor Jesus enviou seus discípulos para irem à sua frente preparar a Páscoa, preparar a ceia. E os discípulos então foram e Jesus orientou eles: olha, vocês vão encontrar um homem, ele vai ter um cântaro de água e vocês vão segui-lo, e a casa que ele entrar ali vocês vão falar com o pai de família e vocês vão perguntar, né? Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aí então eles vão mostrar um grande cenáculo mobiliado e fazer preparativos. E os discípulos então, eles fizeram conforme Jesus falou. Agora você para pensar, né? Você chegar num lugar, esperar ver alguém, como ele descreveu, com um cântaro de água, que já era uma coisa incomum, porque normalmente as mulheres é que carregavam a água, que iam ao poço, carregavam a água, enfim. E eles deveriam seguir esse homem, simplesmente segui-lo. Jesus não disse fale com ele ou qualquer coisa assim, é só segui-lo e entrar na casa que ele entrar. E foram lá os discípulos, né? E depois chegar na casa de alguém que eles não sabiam quem era, que eles não conheciam, dizer onde é que está o lugar para a gente fazer a preparação da ceia, né? É como você chegar na casa de alguém que você não conhece e dizer assim, onde é que está a comida? Eu vim comer, né? Você nem sabe quem é. A pessoa vai dizer, peraí, né? Quem é você? Eu não te conheço? O que está querendo aqui? Se não, coisa pior. Mas é claro que aquilo ali já tinha uma direção de Deus, então já estava tudo preparado. Não foi surpresa nenhuma para aquele pai de família. Quando os discípulos chegaram e falaram aquilo, Deus já tinha movido o coração daquele homem, Deus já tinha trabalhado, o Espírito Santo já tinha falado o coração daquele homem, né? Que seria ali e que aconteceria daquela maneira, assim como Jesus falou para os discípulos que seria daquela maneira. Jesus falou para aquele homem também, né? O Espírito Santo, de alguma forma, trabalhou no coração daquele homem para mostrar para ele que aconteceria daquele jeito, né? E o coração dele já estava preparado para receber, já sabia onde conduzi-los, como conduzi-los, né? Em tudo. Então veja que nosso Deus, ele nos guia de forma sobrenatural. Ele vai à nossa frente, ele convence quem ele precisa convencer. E ele abre o caminho para nós, conforme aquilo que ele diz. Meu irmão, Deus, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir ao lugar que está preparado para nós. Ele quer nos conduzir ao lugar da nossa vitória, da nossa bênção, o lugar que Deus destinou para a nossa vida.
Enfim, o lugar que eu digo não quer dizer um lugar físico muitas vezes, né? Pode representar a sua vitória, a sua cura, o seu milagre, a sua libertação, eu não sei, né? Mas nós temos que acreditar naquilo que Deus diz e seguir essa direção com fé, crendo no milagre, que Deus vai nos conduzir de maneira sobrenatural a viver os seus propósitos, a viver a sua vontade. Uma outra passagem também que eu quero citar para vocês está ali no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 11, no versículo de número 2. Marcos 11, 2. E você vê que Deus, ele guia em paz, né? Os discípulos não precisaram brigar com o senhor da casa lá. Deixa a gente entrar aí porque Jesus mandou. Não, foi tudo na paz. Foi tudo tranquilo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Eles tinham que chegar no pai de família. Eles tinham que chegar na autoridade daquele lar. E quando eles chegaram na autoridade daquele lar, eles foram recebidos e foram aceitos e as portas se abriram. Porque Deus estava conduzindo aquele negócio. Então, quando Deus nos conduz em algo, irmãos, Deus, ele não vai fazer você passar por cima das autoridades. Deus não vai fazer você agir, né, por força, por violência, por pressão, não. Com ansiedade, com nervosismo, por medo, não. A palavra de Deus nos conduz em paz, em alegria, na bênção. Deus vai fazer tudo ocorrer de forma tranquila, né? No sentido de não ter que ter nenhuma intervenção humana nisso. Ou seja, é um agir realmente do Espírito Santo, é um agir realmente do Senhor para lhe conduzir a viver o propósito, aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Até hoje eu falar para os irmãos assim, não força o seu familiar a se converter, não força o seu familiar a querer ouvir a palavra, enfim. Não, confie em Deus, seja exemplo, ore, né? Continue trilhando esse caminho de fé, porque Deus convence quem precisa ser convencido. Não precisa a gente agir no nosso natural, quando eu digo natural, é humanamente falando, com a razão, com a força humana, com a inteligência humana, como é que se diz? Com uma artimanha, com uma maneira de fazer humana. Não, a gente tem que agir conforme Deus fala, conforme Deus dirige o nosso coração a fazer, ou seja, trilhando esse caminho de fé, que Deus vai guiar em paz, Deus vai dar a bênção completa. Aconteceu também no livro de Marcos, capítulo 11, estou aqui em Mateus, espera aí que eu fui errado aqui. Marcos, capítulo 11, versículo de número 2. Diz assim a palavra: E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazer isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. Amém? Mais uma situação dessas. Então os discípulos tinham que chegar aonde tinha ali um jumentinho, né? Confiar que tudo seria como Jesus falou e mandar soltar ali. Se eles olhassem humanamente, eles iam dizer: que loucura, né? O homem vai achar que a gente está doido, querendo levar algo que é dele e dizer: Jesus mandou, que precisa dele. Mas Jesus já tinha preparado tudo também. E uma coisa é certa, que quando Deus dá a ordem, meu irmão, quem é que vai impedir? Não é verdade? Se Deus já ordenou algo ao seu respeito, não tem homem, não tem demônio, não tem nada que impeça. Basta você crer. Então eles foram e foi como Jesus falou. Encontraram ali o jumentinho e mandou soltar, porque Jesus precisava dele. E não teve batalha, não teve facão, não teve nada disso. Pacificamente, né? Porque já estava preparado. Deus já tinha convencido quem precisava ser convencido. O Espírito Santo já estava agindo ali, já tinha ido à frente.
não foi surpresa também para aquele homem. Talvez, a princípio, pelo questionamento dele, ele tivesse até se esquecido. Como muitas vezes Deus nos dá uma direção e no momento parece que a gente esquece, mas daqui a pouco vem algo que nos traz a lembrança. Opa, mas Deus me mostrou que seria assim, Deus tinha me falado, né? Então ele entendeu, ele disse não. Então tá, ele sabia que era uma direção de Deus e liberou o jumentinho. Então Deus dá ordem, irmãos, Deus vai trabalhar em seu favor. A gente não tem que ficar preocupado, ansioso por nada. Guarda essa palavra no seu coração. Ele ainda continua fazendo milagres, nos conduzindo de maneira sobrenatural. Lá em Atos capítulo 12, né? Quando a igreja orava pelo apóstolo Pedro, que estava preso, Herodes intentava matá-lo, a igreja estava orando, fazia contínua oração. Como é que Deus livrou Pedro? Foi um milagre, foi algo de Deus mesmo. Deus, ele mandou um anjo e fez com que aquelas cadeias, aquelas prisões caíssem e tirou Pedro para fora dali. E Pedro achava que estava tendo uma visão. Às vezes a gente está vivendo algo sobrenatural de Deus e parece um sonho, parece uma visão. Será que isso é real, né? Isso aí não pode ser real, Deus está sonhando, não é Deus fazendo a obra, Ele faz. Meu irmão, eu não posso deixar de acreditar que o Deus que operou com os discípulos, 3 anos no ministério de Jesus, né? E os discípulos, o que eles viram nesses 3 anos? Milagre, sobrenatural, coisas gloriosas. E depois, também no livro de Atos, quantas vezes o Espírito Santo ali revelando ali que estava conduzindo a igreja, né? Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo, né? Ele conduzindo a igreja de forma espetacular, maravilhosa, aos propósitos de Deus, né? Inclusive nessa passagem de Pedro, esse grande livramento que Deus deu para o apóstolo Pedro, né? Enquanto a igreja orava, enviando um anjo naquele lugar para livrar ele daquela prisão de forma sobrenatural. Ele foi liberto daquelas prisões. Creia, meu irmão, talvez o que você está passando hoje parece que não tem como você se livrar disso, não tem como você sair dessas cadeias, dessa prisão, dessa opressão maligna, mas Deus está mostrando para você através dessa mensagem que Deus vai te conduzir. Creia na palavra, que de forma sobrenatural você vai sair daí, que de forma sobrenatural Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar, que a sua oração não está sendo em vão, que o seu clamor não está sendo em vão. Deus é Deus que se move pelas nossas orações. Continue orando com fé, crendo no agir de Deus, porque Ele continua sendo um Deus que faz milagres. Amém? Quando os discípulos estavam em necessidade naquele mar, até em desespero, Jesus ele fez algo incomum, ele veio andando sobre as águas. Não é comum a gente ver alguém andando sobre as águas, né? Ele agiu no sobrenatural ali. Veio andando sobre as águas, mostrando que Ele é Senhor sobre tudo. E que nós não devemos temer tempestade, coisa alguma, porque Ele está acima de tudo isso. Nós só devemos confiar nele. E se nós cremos, nós também vamos andar, nós também vamos viver coisas maravilhosas, milagres, vamos ver Deus fazendo coisas lindas. Ele não ficou no nosso passado, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo um Deus de milagres. E Ele quer fazer essa obra na sua vida, Ele quer fazer essa obra na sua casa. Não importa que situação que você se encontre, continue crendo em milagres, pois Ele não parou de fazer milagres, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa palavra tenha lhe edificado muito, lhe abençoado. No nome de Jesus, um forte abraço da pastora Verônica.